Olá pessoal, meu nome é Nayara Bertão, eu sou jornalista, sou especializada em economia, finanças, negócios e sustentabilidade, ESG, mas eu queria falar com vocês agora de um tema muito relevante que são as decisões, e principalmente para as mulheres. Eu venho pensando sobre essa questão da independência financeira feminina, do empoderamento econômico das mulheres já tem um tempo, e uma das questões que eu sempre esbarrei é a da maternidade. Parece que essa decisão a gente não consegue tomar, né? É muito 8 ou 80, ou a gente tem filhos ou a gente não tem filhos. Se a gente escolhe ter filhos, parece que a nossa carreira acabou aí. Parece que a gente não consegue ver um futuro profissional, um crescimento profissional dentro de uma empresa com crianças ou com adolescentes e depois filhos adultos. E isso é uma realidade. As mulheres elas têm sim mais dificuldade em subir na carreira por causa da maternidade. Então esse medo que leva muitas a decidirem não ter filhos também é natural, porque existe. Tem inúmeras pesquisas que comprovam, por exemplo, que na hora da contratação, as mulheres são indagadas se elas têm filhos, caso elas tenham, aonde elas deixam os filhos para irem trabalhar, e se elas não têm, tem muita empresa que ainda pergunta se ela quer ter filho. E isso é um fator decisivo na hora da contratação, sim. Para os homens, esse tipo de pergunta já não é tão relevante. Já não é relevante, não tem esse peso na hora da contratação. Principalmente porque hoje, ainda no Brasil principalmente, falando aqui do nosso país, as mulheres são as responsáveis pela casa, as mulheres são as responsáveis pelos filhos, Não é à toa que o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, dá o dinheiro do auxílio para as mulheres e não para os homens, porque são elas que cuidam da família. Eu, particularmente, acho que a gente precisa quebrar um pouco esses tabus, depende, obviamente, das empresas também ajudarem a criarem redes de apoio, a contratarem mais mulheres grávidas ou com filhos pequenos. Saiu uma pesquisa do IBGE no ano passado, em 2021, e que mostra que a taxa de mulheres com filhos pequenos que estão empregadas é de pouco mais de 50%. Quando a gente olha os homens com filhos pequenos que estão empregados, já sobe para quase 90%. Então, é um reflexo de uma sociedade que anos, décadas, séculos atrás, era muito calcada em o homem trabalha, ele provém o dinheiro, o alimento, e a mulher é que cuida dos filhos e da casa. E assim a gente foi agregando mais funções na nossa vida sem tirar outras funções da nossa vida. Então, a maternidade vem com um peso muito extra para a mulher que quer continuar na carreira, que quer crescer, que quer estudar, E por isso muitas delas desistem da maternidade. Mas eu gosto muito de pensar que a gente tem muito mais opções de tomadas de decisão do que a gente imagina. E eu fui a fundo entender o que é, o que dá para fazer, o que está ao nosso alcance fazer. E é óbvio, existe sim o relógio biológico. Por muitas vezes eu me questionei, mas tanto se fala do tal do relógio biológico, é uma pressão muito grande. E, gente, é um fato, Nós mulheres temos essa questão da maternidade até certa idade. A gente só ovula até uma certa idade. E a cada ano que passa, a gente diminui a nossa fertilidade. E isso é um fato. É um fato gritante, é um fato injusto, na minha opinião, mas ele é biológico. A gente não consegue mudar isso. O que a gente consegue já fazer hoje, e foi uma alternativa que eu achei interessante, é congelar no tempo aqueles óvulos que a gente tem para me dar, ou nos dar, mais mulheres pensam nessa questão do congelamento de óvulos, nos dar mais tempo. Então, não é que a gente deixa de ter o relógio biológico, mas a gente consegue ter uma alternativa de postergar um pouco mais
a decisão de ter ou não filhos. E tem muita gente querendo e se interessando por esse tema que é o congelamento de óvulos. Então, dei esse contexto para vocês, falar um pouco, né, de como isso se encaixa dentro do pensamento da mulher que quer sim ter uma carreira, que quer sim crescer nessa carreira, que quer também ter filhos, né? Por que não? Mas que hoje ainda não vê uma rede de apoio das empresas, da família, do companheiro ou da companheira para conseguir conciliar as coisas. Então, uma alternativa para muitas mulheres que querem ter filhos mais tarde é o congelamento de óvulos. Queria também trazer uma pesquisa que eu achei muito interessante, que mostra que as mulheres estão postergando de fato essa decisão. Então, olhando no prazo de 20 anos, né, 20 anos atrás e agora, já cresceu em 50% o número de mulheres que engravidam depois dos 40 anos de idade. Eu acho isso uma revolução na vida feminina, né? Mostra que realmente a gente está priorizando outras coisas também na nossa vida. É óbvio, tem gente que a prioridade é a família, é o filho e tudo bem. Mas tem muitas outras mulheres que querem priorizar outras coisas na vida, seja viajar, seja se dedicar à carreira, seja se dedicar ao relacionamento, seja se dedicar a tantas outras coisas, né, que a gente pode fazer hoje e que até pouco tempo nos eram negadas. Se a gente pensar que até a década de 70 a gente ainda precisava pedir permissão para o marido para conseguir trabalhar, é uma tremenda de uma revolução isso. Se a gente pensar que o anticoncepcional foi algo que mudou completamente a nossa visão com relação à maternidade, que nos permitiu sim postergar a maternidade, né? Isso é sensacional. Ainda que muitas mulheres não possam usar anticoncepcional, porque sim, os respectivos proíbem. E tem vários casos desse tipo que eu, inclusive, pessoalmente já ouvi. Então, para mim, quando a mulher, né, posterga, ela está priorizando outras coisas da vida dela. Ela está olhando para as opções que ela tem de vida. E aí ela escolhe o que ela quer priorizar. O grande problema é que o nosso relógio biológico existe, né? A gente sim fica com uma taxa de fertilidade menor a cada ano que passa, na verdade a cada dia que passa. E isso é muito grave quando a gente pensa que com 40 e poucos anos, o óvulo já não tem mais a saúde que tinha antes. Então, nesse momento, pensar no congelamento de óvulos mais cedo, e aí mais cedo, gente, é com 20 e poucos, com 30 e pouquinhos, né? No meu caso, eu tô com 34, faço 35 em fevereiro de 2023 e penso nisso já tem um tempo, mas me exigiu um planejamento. Me exigiu inclusive um planejamento financeiro, porque é um procedimento caro, é um procedimento muito custoso, até para você tomar essa decisão, vem muitas questões na cabeça, vem muita culpa na cabeça. A gente é pressionada assim, né, pela família, pela sociedade, pelos nossos, né, respectivos ou respectivas. Então existe essa pressão da maternidade em cima da gente e tomar a decisão de agora eu não quero, mas eu não quero perder a possibilidade de, é muito relevante para a mulher. Então eu resolvi fazer o congelamento de óvulos para tirar um pouco essa pressão do meu ombro. Ela nunca vai sair por completo. Eu tenho plena consciência disso. Porque não é só a questão do óvulo, né? Tem toda uma questão envolvida em ter filhos, né? E qual a saúde que você vai ter quando você resolver ter filhos, quando seu filho, né, ou filha tiver 20 anos, quantos anos você vai ter. Tem tantas outras questões que circundam esse tema que não é só isso que, né, tira todos os pesos da maternidade na nossa cabeça. Mas, de fato, é uma ajuda, né? A gente posterga por um tempo essa decisão de ter filhos e garante que a gente tem pelo menos uma reserva de óvulos mais saudáveis, mais novos, mais jovens, para quando a gente tomar essa decisão.
que pode ser ter ou não ter, ou ter um segundo, né? Tem muita gente que acaba engravidando e depois usa os óvulos congelados para ter um segundo filho, por exemplo, que de um óvulo mais jovem. Então, é isso que me motivou falar sobre congelamento de óvulos. Eu tô passando por esse processo, faz mais de um ano que eu penso sobre isso, eu planejo sobre isso, eu guardo dinheiro para isso. É um procedimento de pelo menos 3 etapas, né? A gente precisa parar de tomar pílula para quem toma, ou cuidar da saúde, que é uma parte importantíssima desse processo. A gente precisa fazer a aplicação de injeções, de hormônios, passar pelo processo de retirada e aí olhar ainda quantos óvulos você vai ter de fato. Em muitos casos, como o meu, eu possivelmente vou ter poucos, então é tomar uma decisão de fazer uma segunda vez, por exemplo, para guardar mais. Então são muitas questões envolvidas.